Hoje é domingo. É um dia incomum para a gente se reunir, porque normalmente é o único dia em que conseguimos descansar um pouco. Mas como o mundo está pegando fogo, especialmente na Ásia Ocidental, e as coisas não vão bem por lá neste momento, estamos aqui reunidos. Este é o Transition Protocol. Meus colegas, que são pessoas incríveis, abriram mão do descanso para estarem aqui, para que a gente possa cumprir o que prometeu quando criou este canal. Trazer para você as melhores informações, aquelas que não aparecem em lugar nenhum, mas às quais temos acesso por meio das nossas fontes. Com essa introdução, eu quero convidar meu querido amigo Larry para começar, e depois o Pepe vai se juntar a ele. Este é o Transition Protocol. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se. Temos também uma versão paga no Substack, com o mesmo nome, por $5 por mês. Todo esse conteúdo chega direto na sua caixa de entrada. Vai lá, Larry. Dr. Z, obrigado. Sabe como dizem, né? Não há descanso para os pecadores. Então acho que todos nós precisamos nos arrepender. Nós somos perversos? Pois é, olha, a gente está numa nova fase da guerra, em que as dinâmicas envolvidas vão além das fronteiras do Irã e dos Estados Unidos. Existem forças contraditórias atuando ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos pegar o caso da China. A China e a Rússia assinaram um pacto de segurança com o Irã no dia 28 de janeiro. Esse pacto nunca foi divulgado, mas eu tenho quase certeza de que ele garantia apoio com informações de inteligência e também suporte ao Irã, especialmente com o sistema chinês Beidou. O Beidou é basicamente um sistema de posicionamento por satélite, onde você pode inserir coordenadas. Ele funciona como um antigo sistema GPS, só que quando o Irã dependia do GPS, que é controlado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos conseguiam manipular esse GPS e desviar os mísseis do alvo original. A China aprendeu da forma mais difícil lá em 1993, quando um dos navios deles foi literalmente paralisado porque a CIA dos Estados Unidos cometeu um erro. Declarou que o navio estava transportando armas químicas, e sem o GPS, o navio não conseguiu navegar. Então os chineses desenvolveram um sistema alternativo. Agora a Rússia também tem o seu próprio sistema, o GLONASS. Eu não quero entrar na discussão sobre qual é melhor ou mais sofisticado. O ponto principal é que agora que o Irã está usando esse sistema, a precisão dos mísseis deles melhorou muito em comparação com o que aconteceu durante a Guerra de 12 Dias, em junho do ano passado. Naquela guerra, alguns mísseis erraram o alvo, e isso aconteceu por causa de interferência dos Estados Unidos, já que o Irã estava usando o GPS americano. Agora, o Irã está usando o sistema que, segundo Relicent et Sid Modlari, e com essas coordenadas aprimoradas, os mísseis do Irã têm sido extremamente eficazes em expulsar os Estados Unidos do Golfo Pérsico. Tenho ouvido muitas perguntas. Por que o Irã não está atacando Israel? Isso vai acontecer se as coisas continuarem nesse rumo. Mas neste momento, o foco do Irã é retirar as forças americanas do Kuwait, do Bahrein, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e da Jordânia. E esse objetivo já está bem avançado. Quaisquer ataques que os Estados Unidos lançam contra o Irã tem respondido. Agora, na noite passada, a princípio vimos uma mudança no padrão, porque o Irã não retaliou imediatamente aos bombardeios que aconteceram ontem. Mas depois, já nas primeiras horas da manhã, lá na região, o Irã retomou os ataques. Está destruindo as usinas de dessalinização no Kuwait. Eles estão destruindo as usinas de energia no Kuwait. Se continuarem com isso, os kuwaitianos vão acabar sendo obrigados a abandonar o país. A maior parte da população não conseguiria sobreviver sem água e sem ar-condicionado no calor brutal do verão, com mais de 50 graus Celsius. O dano que o Irã está causando à Jordânia, nas duas principais bases aéreas, Muwafaq al-Salti e Príncipe Hassan, é enorme. Os Estados Unidos sofreram baixas significativas. Washington afirma que só 2 morreram. Um está desaparecido, o que significa que essa pessoa foi literalmente vaporizada quando o míssil atingiu o local. Nunca vão encontrá-lo.
Talvez encontrem alguns fragmentos, mas só isso. Também houve um relato de que durante a evacuação médica, até 5 pacientes foram identificados como improváveis de sobreviver àquele transporte. Então, na verdade, a gente pode estar falando de 8 mortes só nesse ataque. E os Estados Unidos estão se esforçando para esconder essa informação. Agora, o anúncio do Irã, o anúncio oficial que saiu ontem, ou anteontem, de que o memorando de entendimento foi rompido, vai totalmente contra o que países como China e Rússia têm defendido, que é a retomada desse acordo, assim como Islamabad também. Mas o problema é o seguinte, não foi o Irã que rompeu o memorando, foram os Estados Unidos. Então, para reativar ou restabelecer esse acordo, eu acredito, e acho que o Pepe concorda comigo, que o Irã vai exigir algumas coisas bem específicas antes de aceitar seguir adiante com isso. Primeiro ponto, chega de promessas. Em algum momento no futuro vamos descongelar os seus ativos. Confie na gente. Não, eles não confiam mais. Vamos descongelar uma parte dos ativos agora, de imediato. Mostrem o dinheiro. Segundo ponto, o bloqueio e as sanções do embargo de petróleo precisam ser suspensos. E não só as sanções sobre o petróleo. Outras sanções que ainda estão em vigor também precisam ser retiradas logo de cara, como um gesto de boa-fé. Agora é que a coisa fica interessante. Neste momento, os Estados Unidos não estão dispostos a fazer essa concessão. Donald Trump está falando novamente em obliterar o Irã e abrir os portões do inferno. Mas os Estados Unidos não têm muito com o que ameaçar, porque em todas as categorias de armamento, seja do lado defensivo, como os mísseis PAC-3, os mísseis THAAD, que são interceptores aéreos, ou do lado ofensivo, como os mísseis lançados pelos sistemas HIMARS, os ATAC-MS, os mísseis de ataque de precisão, os PRSMs, ou ainda os mísseis de cruzeiro JASSM lançados de aviões, os Tomahawk lançados de aviões, os Harpoon lançados de aviões ou de navios, e os HARM lançados de aviões em cada um desses estoques. Bom, vamos pegar o exemplo do PRSM, o míssil de ataque de precisão. A Lockheed Martin fabricou só 56 deles no início disso tudo, certo? Então provavelmente já acabaram. O mesmo vale para os PAC-3, os mísseis de defesa aérea Patriot. O estoque de mísseis Tomahawk agora está abaixo de 2.000. Muita gente diz, ainda assim é um número razoável. Só que esses 2.000 são a quantidade global. Isso quer dizer que o Comando do Pacífico e o Comando Europeu, que também usam esse estoque, acabam deixando algo em torno de 700 disponíveis para o Comando Central. Então, de repente, a cada dia que passa, enquanto os Estados Unidos disparam Tomahawks, JASSMs, mísseis HARM ou Harpoons contra o Irã, desculpa, vamos desligar esse maldito telefone. Enquanto fazem isso, estão esvaziando o próprio arsenal. E a China, na verdade, está só observando. Eles não dizem isso em público, mas o que estão percebendo é o seguinte. Sabe de uma coisa? Isso não é nada ruim para eles. E a Rússia também, porque cada míssil disparado contra o Irã é um míssil a menos que poderia ser lançado contra a China ou a própria Rússia. E é isso que eles estão vendo. Os Estados Unidos basicamente agindo como George Foreman na luta contra o Muhammad Ali, quando o Ali usou a estratégia do rope-a-dope. O Foreman só batia até se esgotar completamente. O Irã, na prática, está travando uma guerra de desgaste. Eu não estou dizendo que o Irã não vai sofrer danos, dificuldades ou perdas, mas ele pode causar muito mais dano aos Estados Unidos do que os Estados Unidos podem causar ao Irã. Então eu vou parar por aqui, porque acho que o Pepe tem outras observações e análises para acrescentar. Muito obrigado, Larry. Foi um excelente resumo. Eu gostaria de complementar o que você disse com o lado diplomático, que está extremamente complexo neste momento. Principalmente porque estamos chegando, em teoria, a um prazo final, que é amanhã, segunda-feira. Esse prazo foi estabelecido por diferentes canais, tanto pelo Irã quanto pela China.
Basicamente, se os Estados Unidos não interromperem os ataques ao Irã, tudo pode acontecer. Na verdade, do ponto de vista iraniano, a primeira aposta já caiu. Eles suspenderam seus compromissos com o memorando de entendimento. Ao mesmo tempo, e isso é algo que eu consegui confirmar hoje com amigos e fontes em Teherã, o canal diplomático não está fechado. The diplomatic channel is not closed. Araghchi himself, he has been saying, even if there O próprio Araghchi vem dizendo que mesmo que exista uma chance mínima, bem pequena, de 1%, 5% ou algo assim, de algum tipo de avanço, é preciso continuar no caminho diplomático. Então, do ponto de vista político em Teherã, a diplomacia continua. E claro, eles estão em contato direto com os mediadores paquistaneses, que fazem a ponte entre Teherã e Washington. E não há pressão por parte dos iranianos sobre os paquistaneses como mediadores. Isso é muito, muito importante. Mas há bastante pressão do governo Trump sobre o Paquistão. Basicamente, dá para dizer que o próprio Trump tenta usar o marechal de campo Asim Munir como seu intermediário, seu mensageiro e até como um ativo pessoal. his errand boy and his own asset. And of course, Asim Munir is an immensely E claro, o Asim Munir é uma pessoa extremamente habilidosa e muito perspicaz. Ele sabe até onde pode ir. E sabe, naturalmente, tudo que envolve a própria segurança nacional do Paquistão. Também sabe o que simplesmente não consegue convencer os iranianos a fazer, porque eles estão em conversas constantes. Então isso nos leva ao que, aparentemente, de acordo com as informações que recebemos e que são bem interessantes, parece haver 2 ou 3 pontos adicionais a serem incluídos no memorando de entendimento, que, aliás, do ponto de vista iraniano, está suspenso. Nós não temos nada a ver com o memorando, do jeito que ele está agora. nothing to do with the MOU as it stands. But this is essentially what Trump is forcing the Mas é basicamente isso que o Trump está forçando os paquistaneses a fazerem, como uma forma de seduzir ou convencer os iranianos a voltarem para a mesa de negociações. Certo. Deixa eu passar rápido por 3 pontos aqui. Primeiro, uma cessação completa de ações militares antes que as conversas sejam retomadas. Isso é mais do que óbvio, porque estava logo no primeiro parágrafo do memorando de entendimento. Então agora, os americanos estão convencidos de que, bom, é hora de acabar com todas as guerras. Certo. Segundo, silêncio total no rádio. Ou seja, nenhum comentário público de nenhum dos lados sobre essas negociações que estão acontecendo nos bastidores. Bom, é assim que normalmente funciona em negociações diplomáticas de alto nível. Então, nada de novo nisso. high-stakes diplomatic negotiations. So nothing new here. But what seems to be new Mas o que parece ser novidade, o Estreito de Hormuz foi reaberto pelos corredores aprovados pela Guarda Revolucionária Iraniana. Se isso for verdade, é difícil acreditar que o governo Trump esteja admitindo que algo assim possa acontecer. Muito, muito difícil de acreditar. E, obviamente, isso significa uma abertura irrestrita do Estreito de Hormuz, sem ser ditada pelos Estados Unidos. É realmente difícil imaginar que o governo Trump finalmente admitiria algo desse tipo. E eu gostaria de ouvir a opinião do Larry sobre isso mais tarde. A restauração do memorando original de 14 pontos. Então isso implicaria que, mais uma vez, o governo Trump finalmente reconhece que o que foi assinado pelo presidente em Versalhes continua valendo. that what they signed via their president in Versailles stands. And even exactly at the right time where they E bem no momento certo, quando os iranianos estão dizendo: não, vocês destruíram tudo. Na verdade, vocês quebraram 12 dos 14 pontos do memorando de entendimento. Então qual é o sentido de voltarmos à mesa de negociações? E nós não confiamos em vocês, porque tudo que prometeram, não cumpriram. O alívio das sanções, o desbloqueio dos nossos fundos, o fim de todas as guerras, o Líbano, tudo. Na verdade, os Estados Unidos entregaram menos que 0 dos compromissos assumidos oficialmente nesse memorando. E isso nos leva ao que aconteceu no domingo, que é uma linha vermelha. A gente sabe que os Estados Unidos têm bombardeado a infraestrutura civil iraniana, incluindo, por exemplo, a torre de controle civil do aeroporto de Chabahar. the civilian control tower of Chabahar Airport. We talked A gente já falou sobre isso no Transmission Protocol. protocol. Today they bombed a nuclear
power Hoje, eles bombardearam uma usina nuclear em Khuzistão, que ainda estava em construção, com tecnologia 100% iraniana, sob supervisão direta da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, mais uma vez, os Estados Unidos estão destruindo o direito internacional diante de todo o mundo. Podemos esperar uma resposta muito, muito séria do Irã, marcada para o prazo de amanhã, segunda-feira, dia 20 de julho. Me desculpem. Até onde vai essa resposta? Quantas outras usinas de dessalinização eles vão destruir? Será que podem atacar diretamente os Emirados Árabes Unidos? Por exemplo, o porto de Jebel Ali. Neste momento, tudo está em aberto, mesmo com a frente diplomática avançando um pouco neste fim de semana, antes do prazo final, como Larry estava explicando, porque os chineses querem que isso se resolva. because the Chinese want this done. And the way for the Chinese to have this done is E a forma que os chineses têm para fazer isso acontecer é facilitar tudo por meio dos mediadores paquistaneses, além do que Pequim já está discutindo diretamente com Teherã, porque afinal, eles também têm uma relação estratégica. Mas o problema é o seguinte: do outro lado, quando existe a possibilidade, digamos, uma chance de 1%, de, tá bom, vamos voltar para a mesa de negociações na segunda-feira, os Estados Unidos bombardeiam uma usina de energia civil no Irã. E isso, como Larry sabe muito bem, é o máximo nível de escalada possível. Certo, Larry, volto para você para juntar tudo o que você explicou e o que está acontecendo no campo diplomático. Obrigado. what you explain and what is happening on the diplomatic front. Thank you. Well, I always believe in follow the money. Olha, eu sempre acredito naquele ditado, siga o dinheiro. Então, onde é que a gente está agora em relação ao dinheiro? Essa é a questão. No fim das contas, é isso que vai forçar o Donald Trump a voltar para a mesa de negociação, porque ele não vai ter escolha. Por causa da natureza do petróleo que sai do Golfo Pérsico, que é em sua maioria um petróleo pesado, com alto teor de enxofre, só certos tipos de refinarias conseguem processar esse tipo de óleo. São refinarias construídas especificamente para lidar com esse tipo de cru. E o principal papel desse petróleo na economia global é servir de base para a produção de diesel e combustível de aviação. Desde o corte desse fornecimento, dessa fonte de petróleo, mesmo que oficialmente tenha acontecido no dia 28 de fevereiro, na prática só começou a valer mesmo na primeira semana de abril. Isso porque ainda havia os tanques de petróleo por seus destinos finais durante o mês de março. That was sailing to their final destinations during the month of March. But by the first week of April, all those tankers had arrived. Mas na primeira semana de abril, todos aqueles petroleiros já tinham chegado. E a partir daí, abril, maio, junho e agora com 2/3 de julho já passados, o mundo vem enfrentando uma escassez do petróleo pesado necessário para produzir diesel e combustível de aviação. Isso significa que há uma falta global de diesel e de combustível de aviação. Agora, a única coisa que poderia piorar essa situação seria, digamos, um evento inesperado, um desvio de atenção, que seria os Estados Unidos retomarem uma guerra aérea contra o Irã. Isso faria com que o país passasse a reservar para si a maior parte do combustível de aviação disponível. Então, o que a gente vai ver é uma crise crescente na aviação civil, à medida que o combustível fica mais escasso e o preço dele continua subindo. Agora, o preço do combustível está assim. Eu nem sei como está na Europa, Pepe, ou aí na Califórnia, Dr. Z. Mas aqui na Flórida tem uma diferença de $2 entre o preço da gasolina comum e o do diesel. E, na verdade, ontem mesmo eu estava no posto, colocando gasolina, combustível na minha caminhonete. E olha, primeiro as bombas estavam com problema. Levava mais de 2 minutos para encher só 1 galão. Então, claramente não estavam funcionando direito. Mas enquanto eu estava ali, esperando, com a bomba indo bem devagar, o cara sai do escritório e aumenta 2 centavos no preço por galão. Então, o preço da gasolina estava subindo enquanto eu estava ali parado. Esses aumentos, junto com o que está acontecendo agora no mercado de ações, esse colapso do mercado, vão colocar uma pressão ainda maior sobre o Donald Trump para fazer alguma coisa. Ele precisa parar isso.
Eles não podem continuar fingindo que isso não está tendo efeito, porque está sim tendo efeito. O preço do Brent e do West Texas Intermediate, que são petróleos leves, não os mais pesados, também subiu quase 15% só na última semana e meia. Então, sinceramente, isso vai se tornar insustentável e vai criar uma pressão crescente sobre os Estados Unidos. O país não vai conseguir sustentar um combate de longo prazo. A combinação do impacto dos preços dos combustíveis, junto com o esgotamento do estoque de armas técnicas, aquelas munições de precisão que dependem totalmente da China. E aí entra a China de novo, porque ela controla os minerais de terras raras. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, a China passou a comprar ouro em quantidades cada vez maiores e está basicamente tornando sua moeda lastreada em ouro, o que vem atraindo investidores. Antes, esses investidores corriam para o dólar americano em busca de segurança. Agora isso não está acontecendo. Então, do ponto de vista econômico, a China está cada vez mais no comando. Pois é, eu tenho certeza de que eles vão tentar fazer pressão para encerrar o conflito, para retomar o memorando de entendimento e voltar a fazer as commodities saírem do Golfo Pérsico. O problema é que os danos em Kuwait e no Bahrein são tão grandes que a capacidade deles de exportar petróleo deve ser mínima, mesmo que a guerra acabasse amanhã. O que chama atenção é que até agora a Arábia Saudita ficou em grande parte fora da mira, embora o Irã tenha atacado a base aérea do Príncipe Saud. E a pressão para reagir vem crescendo, porque o Irã tem avisado a todos os vizinhos do Golfo: se vocês deixarem que o território de vocês seja usado pelos Estados Unidos para lançar ataques contra nós, vocês também viram alvo, e nós vamos destruir esses alvos. Obrigado, Larry. Antes de encerrarmos, e eu passar para você, Sr. Zé, é aqui que estamos neste momento. A possibilidade de o canal diplomático conseguir um passe milagroso entre hoje e amanhã, o prazo definido pelo Irã e pela China, é bem pequena. Ainda existe, mas é mínima. E ficou ainda menor depois que os Estados Unidos bombardearam uma usina nuclear civil no Irã, algo que o próprio Irã já havia deixado claro, repetidas vezes, por meio de diferentes autoridades e órgãos, que seria uma linha vermelha absoluta. Eles disseram: se vocês bombardearem nossa infraestrutura civil, nós vamos responder atingindo infraestrutura civil em todo o Golfo Pérsico. Então tudo vai depender da reação iraniana entre hoje e amanhã. Se tudo desandar, ou se acontecer o que o Arashi já vem dizendo em público, ainda há uma pequena chance de algum tipo de reaproximação diplomática. Então, mais uma vez, estamos diante de uma encruzilhada extremamente perigosa. Sr. Zé, para encerrar, por favor. Mr. Z, for the wrap-up, please. Olha, eu não poderia ter feito uma análise melhor sobre a situação do que os meus ilustres convidados. Eles são os especialistas, e eu apoio e endosso tudo o que disseram. Mas eu gostaria de acrescentar alguns pontos que ainda não foram mencionados. Pelo que eu sei, neste momento, o líder supremo, Mojtaba Khamenei, está no controle. É claro que, como em qualquer país, existem pessoas com pontos de vista diferentes. Mas até onde eu ouvi, como resultado do que os Estados Unidos fizeram, especialmente do que o Trump fez, Mojtaba Khamenei, o líder supremo, e o seu círculo mais próximo não estão com pressa de encerrar o conflito. Eles não estão ansiosos, eles só gostariam de ter mais alguns dias para fazer o que querem fazer. A gente não tem o privilégio de ler a mente deles, mas dá para entender pelas coisas que a gente vê. Eles têm muita margem de ação. A escada de escalada pertence a eles, não aos Estados Unidos, como o Larry destacou de forma muito clara. Então, se eu fosse um observador geopolítico, eu prestaria muita atenção no que vai acontecer amanhã, na segunda e na terça-feira. O marechal de campo, Asim Munir, pelo que eu ouvi e vi, é muito ativo. Mas ele não recebeu muito com o que trabalhar por parte do Sr. Trump. Pelo que eu percebo, ele está irritado com tudo o que aconteceu envolvendo o Trump,
e também porque recebeu uma tarefa impossível: convencer os iranianos a sentar à mesa de negociações enquanto ele está destruindo a infraestrutura nuclear deles. Então, pelo que eu tenho observado e pelas informações que chegam até mim, me disseram que sim, vai haver algum tipo de movimento. Mas não esperem que isso aconteça antes do fim da semana. Infelizmente, enquanto as coisas se arrastam, elas pioram antes de melhorar. Mas há uma luz no fim do túnel, porque os países do Golfo finalmente começaram a ir até Islamabad, pressionando Islamabad a fazer alguma coisa. Deus sabe o que, mas fazer alguma coisa. E o primeiro a fazer isso foi o Kuwait. O Kuwait está fisicamente em Islamabad. As mais altas autoridades estão em Islamabad, e isso é um sinal animador. Outro sinal positivo é que a Arábia Saudita não reagiu da forma como poderia ter reagido. Fiquei sabendo que Azim Munir está em conversas com o MBS e conseguiu convencer a MBS a não fazer muita coisa. Então há sinais positivos. Desculpe interromper, mas a gente pode confirmar com certeza que o Azim Munir disse isso ao MBS. Podemos confirmar que Azim Munir está em conversas diretas com o MBS ou com pessoas muito próximas a ele e conseguiu fazer com que recuassem por enquanto. Tenho absoluta certeza disso. Voltamos na segunda com o Larry, na terça com o Pepe e na quarta com todo o grupo. Vamos acompanhar tudo e trazer as informações para você. Então se inscreva no canal, curta o vídeo, temos uma versão paga que envia toda essa inteligência direto para o seu e-mail. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.